time que se imagina, nesse instante, Flamengo e Corinthians são os que entregaram propostas oficiais para a contratação do jogador. Quer participar? Manda aí, hashtag AUP Fox Sports, você manda o seu recado aqui pra gente. Michael, iria bem onde? No Flamengo, no Corinthians ou em outro clube que você queira indicar, tá bom? Manda pra cá a sua opinião, que é sempre muito importante. Já falando nisso, vamos encaminhar o assunto do Flamengo, né? Porque o Flamengo fez duas contratações. Uma que eu ainda não entendi muito bem, mas vocês vão me fazer entender melhor, né? É fácil. Que é do Gustavo Henrique, eu não consegui entender. Ele tem contrato com o Santos até 31 de janeiro, mas já foi anunciado pelo Flamengo. Mas ele precisa ser liberado pelo Santos. Não, mas a nova lei, ela permite que você 6 meses antes assine um pré-contrato. E esse contrato pode ser público. Foi isso que o Flamengo e o jogador fizeram. Mas ele não pode se apresentar Tornaram ainda público, mas ele tem que cumprir até o final. Para o Santos, não vale muito, porque deve conseguir jogar 1 ou 2 partidas apenas do Campeonato Paulista. E aí depois, ao término do contrato, ele vai se apresentar ao Flamengo. O que o Santos tenta é que o Flamengo arque com o salário, né, de janeiro, para que ele antecipe a sua vinda, né? Para o jogador seria ótimo, uma ambientação, já treinar com o grupo que ele vai estar junto, apesar dos jogadores do Flamengo retornarem apenas no dia 22. O Flamengo vai aí usar... Ele perderia uma semana de preparação com os novos companheiros, porque estaria no Santos, teoricamente, né? Exatamente. Acho que não vai mudar muito, até porque num primeiro momento eu vejo ele com potencial para ser titular. Mas acho que num primeiro momento o Jorge Jesus não deve mudar a zaga. Pablo Mari e Rodrigo Caio, terminou o ano em grande estilo. Ele deve aguardar uma oportunidade. Então acho que a temporada do Flamengo começa... ajuda aí, PVC. Quando começar a Libertadores. E começar a Supercopa, que até é dia a Supercopa 16 de fevereiro. Eu acho que você tem toda a razão em relação ao contrato ser público. O que eu fico na dúvida, o Zé Carlos Pérez diz que vai acionar o departamento jurídico do Santos. O Gustavo Henrique é jogador do Flamengo, é bom reforço para o Flamengo, vai jogar no Flamengo. A questão que ficou só é publicar a imagem dele com a camisa do Flamengo. Ele não posou com a camisa do Flamengo, mas o Flamengo fez a imagem dele com a camisa do Flamengo. Fez a montagem da foto, no site do Flamengo. Porque o contrato dele tem direito de imagem. Se resolve, com conversa se resolve. Mas também esse presidente do Santos aí vê pelo em ovo, hein? Não, ele não falou disso, ele falou de colocar porque o departamento jurídico. tudo é problema. Ele falou de colocar o departamento jurídico. Ele devia ter sido mais habilidoso, PVC, em renovar com um atleta com esse potencial. Um jogador que tem mercado, um jogador que poderia ser vendido, né? A questão salarial, porque quando o cara está em término de contrato, ele exige luva, ele exige um salário maior, porque ele sabe que o clube vai lucrar com uma possível venda. Então, me parece que o contrato é cerca de 38 milhões que o Flamengo pagará em 4 anos. Exatamente isso. Seria caro para o Santos, mas para quem criou o jogador desde as categorias de base... Dá perto de 800 mil por mês nos 4 anos. É alto como salário para um zagueiro, né? 38 milhões não é fácil você vender um jogador no mercado europeu por esse valor. Mas o dólar e o euro estão tão alto que qualquer 10 milhões de euros supera essa cifra que eu estou dizendo. Eu acho que ele deveria ter mais habilidade de chamar o jogador um ano atrás. Mas ele tentou. Tentou? Tentou, não conseguiu. Isso o Pérez tentou. Tentou conversar com o jogador antes, conversar com o empresário do jogador, mas que já existiam possibilidades. A bem da verdade, o Gustavo Henrique deixou o empresário dele, né, o Fernando César, e o pai do Gustavo Henrique tomou a frente na negociação com o Flamengo. Por quê? Porque o Fernando César tinha propostas do Corinthians, do Palmeiras, uma proposta da França e uma proposta em Portugal. E o pai do jogador tomou a frente e falou, não, você vai para onde estão te oferecendo o melhor agora, e o melhor agora é o Flamengo, então você vai para o Flamengo. E foi o que aconteceu. Ele acabou acertando com o Flamengo por essas cifras de 38 milhões pelo período de 4 anos. Sim. Eu também acho alto para um zagueiro, né? Eu não gosto muito de falar em termos de salário, mas 800 mil eu acho um salário muito alto, é nível europeu. Né, para um zagueiro que eu não sei se vai chegar já como titular. 26 anos, tem 1,95 m, 26. Conheço muito bem o Gustavo Henrique, trabalhei com ele no Santos, né?
via subida dele ali do junior, de campeão da Taça São Paulo para o profissional. A zaga era do Dracena e Durval. Ele foi entrando aos poucos. Ele teve sérias lesões no joelho, ficou afastado por um bom período. Retornou, teve de novo um problema no joelho, teve que fazer novamente uma cirurgia. Isso atrapalhou um período longo na carreira dele. Que bom que ele voltou, se recuperou e jogou muito bem. Por isso que foi valorizado. Vários clubes interessados por ele, um zagueiro muito alto, bom na bola aérea, bom tecnicamente, não é veloz, né? Ele não tem muita velocidade, mas até pela estatura dele, mas uma técnica muito boa, uma saída de bola muito boa. Acho que isso vai ajudar no time do Flamengo, como joga o Jorge Jesus. Ele chega para ser titularzinho? Eu tô com o Edmundo. Eu acho que assim, por justiça, um time que ganhou tudo, né? Teve um ano mágico do Flamengo, não seria assim, ele chegar e tira o Pablo Mari, tira o Rodrigo Caio, não, mas no caso o Pablo Mari, que eles vão disputar a posição ali. Eu acho que para início teria que começar com o Rodrigo Caio e o Pablo Mari. Agora, com o tempo, com as chances, tem muita competição, tem muitos jogos. Ele pode se tornar titular, ele tem potencial para isso. Ele lembra um pouco o estilo de jogo do Pablo Mari. Grandão, boa saída de bola, é uma peça de reposição ali, aquele que fica no banco, o treinador tem muitas opções com ele. Eu só acho assim, o Flamengo é que está com a condição financeira boa, ótimo, se reforça porque vai ficar com mais um zagueiro nível de titular. Eu acho melhor que o Rodolfo, mas não acho melhor que o Pablo Mari. Eu acho que ele tá assim... Ele para substituir o Rodolfo que saiu, não é? Ele tem potencial para se tornar titular. Tem. Pela idade, eu acho um valor altíssimo para um zagueiro. Agora, como o Flamengo visualiza ganhar novamente a maioria das competições, tem que se reforçar mesmo. E traz um zagueiro que foi destaque. A saída, se pode fazer realmente 6 meses antes um contrato, mas poderia aguardar um pouco para anunciar, para botar foto. Poderia sentar com o presidente do Santos e falar, sabe, eu não vou ficar, me libera antes. Não acho que o presidente do Flamengo ligar assim, e falar... Você imagina ele se apresentando no Santos. Dia 8. Porque ele tem contrato com o Santos. Tem. Se o Santos exige isso. Não é meio constrangedor isso? Não, é só conversar. Vai ter que ter uma conversa. Se o Flamengo tem uma condição financeira, e é interessante o Flamengo já tê-lo treinando, porque de repente ele pode jogar o Campeonato Carioca. Não é nem condição financeira, eu acho, sim. É uma conversa mesmo. Não, a condição financeira de arcar esse salário, que é o que o Santos diz. Sim. Porque realmente, se ele foi anunciado, eu acho que o presidente do Santos não está errado, não. De repente conversar e olha só, já anunciaram. Tem o contrato de imagem. Ele tem um contrato que ele assinou, o da CLT, e o contrato de imagem. Então ele expôs a imagem dele, ele ou o Flamengo, quem colocou. Isso é cabível do presidente do Santos reivindicar, sim. Porque já foi anunciado no Flamengo. Ele já assinou esse pré-contrato. O Santos tem contrato com ele ainda, ele tem que se representar no Santos. Então, isso tudo gera discussão. Mas eu estou com o PVC. Chama, senta, tudo no diálogo pode resolver. Né? E seria o ideal, ele já que já foi anunciado, já foi falado, ele apresenta no Flamengo. Porque o Flamengo, como o time titular, a maioria só se apresenta no dia 22, ele pode se apresentar no dia 8, porque ele terminou o Brasileiro no dia 8. Ou pode até se apresentar no dia 22 só, mas essa é questão de dialogar. Você acha possível essa ligação de um presidente para outro? Eu acho. Seria ideal para mim, na minha opinião, já que aconteceu isso tudo, senta, bate um papo, conversa, ó, vamos chegar a um acordo aqui, o salário dele é quanto aí? O antigo, né? Não o novo. Não dá para pagar já o novo. Não. O Santos tem uma dívida com ele do salário de janeiro. O Flamengo paga essa dívida, ponto. Acabou. Que é menor do que o salário que o Flamengo vai pagar depois. Bem menor. Então, não é esse o problema. A questão da imagem, eu acho que tem um aspecto. O Bayern de Munique acabou de anunciar a contratação do goleiro Nubel do Schalke 04. Mas você não colocou a imagem do jogador com a camisa do novo clube. No site, não né? É um problema. Não é que seja um problema. É que tem um contrato de imagem ali. Tudo isso se resolve com diálogo.
O Gustavo Henrique vai fazer muito bem para o elenco do Flamengo. O Flamengo pode fazer muito bem para o Gustavo Henrique. Não é esse o problema. Ontem, eu conversei com o presidente do Santos e publiquei no meu blog. Consegui. Você é bom mesmo, hein, PVC? Parabéns. O Sormani tem conseguido também. O Sampaoli, ele ficou 6 meses lá no Santos e não conseguiu falar com ele. Mas também conversar com o São Paulo deve ser chato, hein? Eu conversei... Deve ser chato também. É duro para fazer um acordo com o São Paulo. Eu conversei com o presidente do Santos ontem e coloquei no meu blog a questão do que ele estava discutindo, de ter estremecido a relação. Aí tem gente que fala assim, pô, o PVC tá querendo que ele fosse pro Corinthians e pro Palmeiras. Não, eu sou jornalista, eu tô atrás da informação. A informação o presidente do Santos entende que a relação poderia ter sido diferente. O nosso papel é dar informação, é procurar a informação. Onde vai jogar o Gustavo Henrique, do ponto de vista da análise, pro Gustavo Henrique o Flamengo pode fazer muito bem e pro Flamengo o Gustavo Henrique vai fazer muito bem. Agora, tem uma questão que ficou mal resolvida e que o Santos entende que o jurídico vai trabalhar nesse aspecto. É uma pena que isso tenha acontecido. Agora, o Simon, é para ter essa discussão toda, Gustavo Henrique? É bom jogador? É bom jogador. Para mim, vem e joga no lugar do Pablo Mari. Eu considero ele mais jogador que o Pablo Mari. Já chega para jogar? Já chega para jogar. Bom jogador, tem idade suficiente, 26 anos. Com o Rodolfo nem se fala, bem superior ao Rodolfo. Agora, é muito bom jogador. Eu vi vários jogos dele, acompanhei aqui pelo Campeonato Brasileiro, evidentemente, em outras competições. Gosto muito do jogador. Por cima, essa bola alta, aí estão vendo gols. Na bola defensiva também, é muito bom jogador. O Pablo Mari, eu acho um zagueiro bom, lento, né? Conforme o Zinho falou, o Gustavo também não é dos mais rápidos, né? Porque o outro lado é o Rodrigo Caio. Esse aí é titular, inclusive, pode disputar a vaga na seleção brasileira, porque ele jogou muita bola, o Rodrigo Caio, é titular absoluto da zaga do Flamengo. O Pablo Mari e o Gustavo, eu tendo que optar jogar no para o ímpar ali, quem eu escolheria esse zagueiro que o Flamengo está prestes a contratar. E tem também a chegada de um jogador que eu acho que é bom jogador, que é o Pedro Rocha. Você conhece bem, Simon? Sabe que ele tem qualidade para ser atacante, para entrar em diagonal, né? Não para ser um centroavante, mas um jogador em diagonal. Tem potencial, tem bola para jogar no Flamengo, Simon? Tem bola. Estourou, jogou muito bem no Grêmio, arrebentou a boca do balão no Grêmio, foi vendido para o exterior, voltou para o Cruzeiro e daí não jogou, né? Porque ninguém jogou bola naquele time do Cruzeiro, tanto é que foi rebaixado para a Série B. O que eu vejo, o maior problema um dos problemas que o Flamengo tem, se é que pode ter problema com esse dinheiro todo que o Flamengo tem, é a questão do Gabigol, né? Provavelmente o Gabigol está sendo sondado pelo Chelsea, não vai ficar aqui no Rio de Janeiro, e aí o Bruno Henrique, na minha opinião, não é essa a função dele, né? Vai ter que ir atrás do 9, atrás do Pedro, atrás, sei lá, do Balotelli, alguém, um número 9 específico, como era o caso do Gabigol. Agora, esse jogador tem potencial, mas jogar pelo lado do campo, onde é a função do Bruno Henrique. Mas ele tem potencial. E o Flamengo vai entrar nas competições esse ano para disputar o título. Não tem a menor dúvida que vai disputar o título do Brasileiro, a Copa do Brasil, Libertadores, porque tem um enorme plantel e esse jogador vem para tentar essa busca por esses títulos e aí você tem que ter plantel. Nessa temporada, vestindo a camisa do Cruzeiro, em alguns jogos ele chegou até a ficar no banco, porque... Ele chegou bem, né? Chegou jogando bem. Chegou bem. Depois caiu um pouquinho. E chegou a jogar até de centroavante, não é? O sucesso dele foi com a camisa do Grêmio, jogando pelo lado esquerdo do campo. Por que eu estou dizendo isso? O titular é o de Arrascaeta, né? O reserva é o Vitinho. Aí chegou o Pedro Rocha. Estão anunciando o Michael. Quer dizer, possibilidade do Michael. O Michael pode jogar pela direita. Pode jogar aberto na direita. Que eu vi ele fazendo... Na esquerda, aberto pela esquerda. Bem na esquerda. E num time de contra-ataque, né? Cada um tem a sua possibilidade. Um time de posse de bola lá na frente, acho que não é muito a característica dele. Mas, enfim, aí você começa... Eu estou apontando esse lado esquerdo ali, você começa a ficar com 5 jogadores ali, e aí você está na iminência de perder... O Henrique centroavante, na sua opinião? Eu acho que hoje não tem alguém para fazer essa função. O Gabriel não está. Ele funcionou bem. Ele era o arco, mas quando não tinha a flecha, ele funcionou bem como a flecha. Ele foi o grande destaque do Flamengo no ano, fazendo gols, sendo o rei dos clássicos, né? Fazendo muitos gols, mas acho que porque tinha a companhia do Gabriel Barbosa. Mas quando você não consegue um acordo com o Gabriel Barbosa e vai perder o substituto imediato, porque hoje o substituto é o Renier. O Lincoln ainda não está com panca para você confirmar
Agora, tem a questão financeira, porque vai entrar dinheiro, né? Ao vender o Renier, entra um dinheiro alto, esse dinheiro pode ser disponibilizado para a contratação de um 9. Mas quem é o 9? Qual jogador está no mercado aí que você tem a certeza que você traz, coloca e ele vai te dar o resultado esperado?